Evolução. A corrida pela vantagem competitiva entre o ataque e a defesa, predador e presa, é tão antiga quanto a existência da própria vida. O prêmio do vencedor, a sobrevivência. Quando uma espécie desenvolvia uma nova característica por meio de mutações genéticas, que lhe concedia vantagens ofensivas contra uma presa ou defensivas contra um predador, essa nova característica era mantida na espécie por meio da seleção natural. Isso ocorreu naturalmente durante milhões e milhões de anos, lentamente e continuamente. Porém, há cerca de 200 a 100 mil anos, surge uma espécie descendente da família dos primatas que muda completamente todas as regras do jogo. O simples fato de pegar uma pedra, um osso ou qualquer objeto duro e pesado já era o suficiente para dar enorme vantagem competitiva no jogo da sobrevivência, especialmente em uma época em que artes marciais, ou de fato qualquer técnica de combate, não existiam, e força bruta era tudo o que contava durante o combate. Portanto, as primeiras armas que nós utilizamos eram armas cegas para golpes de trauma, tal como clavas de pedra ou madeira. O ato de pegar esses mesmos materiais primitivos e afiá-los para obter armas de perfuração e corte veio em seguida, trazendo uma nova vantagem competitiva. Matar por meio de perfurações e cortes é muito mais fácil do que matar por meio de golpes de trauma, especialmente no caos de uma batalha. Então logo vieram diversas variações de armas perfurantes e cortantes de pedra lascada, tal como adagas, machados e flechas. No entanto, há pouca evidência de equipamentos de defesa pessoal na pré-história, especialmente porque qualquer armadura ou escudo da época teria sido feito de materiais orgânicos, como pele de animais e couro, e materiais orgânicos não sobrevivem bem ao tempo. Porém, há especulações de que peles de animais provavelmente devem ter sido usadas como as primeiras armaduras na pré-história, se por mais nada, pelo simples fato de que já eram usadas como vestimentas para abrigo do frio. Se utilizada uma pele de animal grossa o suficiente, ela é sim capaz de proteger contra golpes de lanças, facas, flechas e projéteis no geral. Especialmente nessa época em que as armas eram pouco afiadas, afinal era tudo feito de pedra lascada. Também há alguns achados arqueológicos de escudos pré-históricos primitivos de couro. Entretanto, definitivamente a pré-história foi uma época em que a frase "a melhor defesa é o ataque" era a regra, já que a tecnologia ofensiva estava muito além da tecnologia defensiva. Logo, os nossos ancestrais começariam a manipular materiais metálicos, elevando novamente as regras do jogo. Com a descoberta e manipulação dos metais, ainda na pré-história, as coisas começaram a ficar mais interessantes e definitivamente mais letais. E é durante a Antiguidade que há a difusão generalizada de armas laminadas na Europa, Oriente Médio e Norte da África. Nessa época, o bronze e o ferro eram os metais predominantemente utilizados para a confecção tanto de armas quanto de armaduras. Alguns dos tipos de armas predominantes foram os machados, adagas e espadas, armas amplamente utilizadas pelas civilizações europeias antigas. Entretanto, com um alcance imbatível e eficácia inquestionável, a lança tornou-se a arma primária do soldado em batalhas. Especialmente quando pensamos nas falanges de infantaria gregas e romanas, a primeira imagem que vem à cabeça é de um batalhão retangular munido de lanças e escudos. Isso é elementar, afinal, no combate corpo a corpo, qual é a chance de um soldado munido com uma espada ou machado alcançar um soldado com lança sem ser empalado? É claro que essa chance existe, mas você estaria basicamente arriscando a sua vida quando as chances não estão ao seu favor. Por isso, espadas e adagas se mantiveram como armas de guerra secundárias. É claro que, fora do contexto de batalha, a arma pessoal primária de defesa de soldados e civis era a espada ou a adaga, pois ninguém tinha saco para ficar carregando lanças pesadas quando não se esperava um ataque. Algumas das espadas mais características da antiguidade são o copes grego e a gladius romana. E claro, arcos e flechas já eram amplamente utilizados para ataques à distância, embora a maior parte dos gregos e romanos favorecessem o combate corpo a corpo. E com o aumento da letalidade das armas ofensivas, foi essencial o desenvolvimento de ferramentas de defesa pessoal mais eficazes.
O grande protagonista da defesa pessoal na antiguidade é o velho e bom escudo. Embora escudos tenham sido utilizados por diversas civilizações antes dos gregos e dos romanos, foram essas duas civilizações que mostraram quão eficaz o escudo pode ser quando utilizado em formações de combate, tal como a falange de infantaria. O famoso escudo dos hoplitas gregos, o hoplon, era enorme, redondo, convexo e pesado. Utilizado em formações de falange, tornava o batalhão praticamente invulnerável a flechas. E no combate corpo a corpo, a parede de escudos era extremamente eficaz em repelir avanços de lanças dos oponentes. E claro, temos também o famoso escudo retangular convexo romano, o scutum. Tal como o hoplon grego, porém ainda mais eficaz devido a seu formato inteligente, esse escudo usado em formação de falange também tornava o batalhão basicamente invulnerável a ataques à distância e protegia muito bem contra ataques de lanceiros no combate corpo a corpo. Como eu já disse, o Chuck Norris da defesa pessoal na antiguidade era o escudo. Isso não significa que armaduras não eram utilizadas. Na verdade, pelo menos alguma peça de armadura praticamente todo soldado utilizava. Apesar de que em filmes, séries, games e cultura popular no geral, as armaduras de couro eram vistas como o tipo de armadura mais simples, leve e barata que existia, há diversos fatos históricos que apontam que as armaduras de linho eram tão utilizadas ou até mais utilizadas do que as armaduras de couro na antiguidade. Entretanto, este é um assunto para se discutir em maiores detalhes em um próximo vídeo. Mas afinal, o que é a armadura de linho? Para quem não sabe, linho é um tecido feito de fibras de certas plantas. Era o tipo de tecido predominantemente utilizado para fazer roupas na antiguidade e na Idade Média também, devido à abundância da matéria-prima do linho e por ser facilmente manuseado. Armaduras de linho consistem basicamente de várias camadas de tecido de linho sobrepostas de forma a constituir um tecido grosso e muito mais resistente do que imaginamos. Na realidade, a armadura de linho por si só já é capaz de proteger bem contra flechas, cortes e principalmente ataque de armas cegas, como maças e martelos de guerra. Esse tipo de armadura se tornou ainda mais predominante na Idade Média e até ganhou um nome próprio, o gambeson. A gente fala em mais detalhes do gambeson na parte 2 desse vídeo. Isso não significa que o couro ou pele de animais não foi utilizado como armadura também. Definitivamente não foi tão predominante quanto a cultura popular implica, mas foi sim utilizado. No caso do Egito, temos a utilização de armaduras de pele de crocodilo. No caso dos gregos, a armadura de peitoral dos hoplitas, ou couraça, era normalmente feita de couro endurecido ou de bronze. Inclusive, as partes do corpo que normalmente eram cobertas em armadura na antiguidade eram apenas o peitoral e a cabeça, as áreas mais vulneráveis do corpo humano. Isso é bem evidente quando se observa os hoplitas gregos. Essa ideia é reforçada pelos soldados romanos de infantaria, cujo uniforme clássico consistia de uma armadura de peitoral segmentada feita de placas de ferro sobrepostas. Esse tipo de armadura é chamada de armadura lamelar e foi usado por diversas civilizações. Em conjunto com essa armadura de peitoral, também era utilizado um capacete de ferro. A armadura de peitoral dos romanos também continha proteção para os ombros, diferentemente da couraça dos hoplitas gregos. As armaduras lamelares também foram amplamente utilizadas pelos mongóis, chineses, persas e japoneses, e eram normalmente constituídas de bronze, ferro ou couro. Inclusive, a armadura do samurai era lamelar, feita de placas de ferro cobertas por uma resina colorida chamada de laca. Por isso que as armaduras dos samurais eram coloridas. Mas esse é um assunto para se explorar em mais detalhes em um outro vídeo. Os soldados da cavalaria romana também foram dos primeiros a usar armaduras de malha, porém eram ainda feitas de ferro e mal possuíam uma fração da resistência que a sua forma de aço evoluída teria na Idade Média. Mas este é um assunto para o próximo vídeo.